pôs meus pés sobre uma rocha e firmou meus passos. Aleluia. Deus, Ele, no Salmo aqui, 2, Ele tira nós. Deus, Ele me tirou. Eu já tive a oportunidade de estar lá com o pastor Joas, né, o irmão lá na quinta igreja, em alguns lugares que eu vou. Eu sempre conto o meu testemunho. De onde Deus me tirou? Deus me tirou desse buraco. Deus, Ele me tirou desse lodo, desse mundo lá fora que eu andei muitas vezes. E honra, glória para Deus de estarmos aqui. Poder compartilhar palavras de Deus hoje. E lá no Salmo 40, ainda no versículo 8, está escrito assim, ó: deleito-me em fazermos a sua vontade. Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Você veja, irmão? Deus, Ele tira nós lá de fora, Ele tira lá no buraco, Ele coloca nós. Deus, Ele vai moldando nós, Ele vai tirando. E depois, Ele coloca a lei dEle, que Ele diz a lei dEle, nós sermos servos, nós sermos pessoas que estamos com o ouvido atento à voz dEle. Muitos anos eu andei na contramão da vida, eu andei lá atrás, em coisas erradas, mas Deus me tirou de lá. Assim como Deus, Ele quer tirar muitas pessoas. Às vezes tem pessoas que dizem aqui, mas Deus não quer eu não tenho capacidade de fazer a obra. Eu, perto dos irmãos que estão aqui pregando, ainda vai ter pastor, eu estou engatinhando no Evangelho. Mas eu sempre peço para Deus a humildade, de continuar tendo a mesma humildade, de ser obediente, porque a obediência, ela gera bênção. O pastor Edson, que conhece nós, o pastor Joas, a maioria é o pastor Euclides, nós estamos lá com o pastor Juarez. E um dia, a pastora Sandra, ela me enxergou lá dentro da igreja. Fazia uns 4 anos que eu estava na obra. E um dia, a pastora Sandra, ela falou bem assim: filhinho, vem aqui, que eu quero que você venha trabalhar com nós aqui na igreja. E eu agarrei pela oportunidade. Mesmo eu não aprendendo, mesmo eu não entendendo muita coisa, mesmo eu não sou um teólogo, mas eu sempre na obediência de Deus. Eu aprendi que a gente tem que ser servos, mas temos que ser servos obedientes. Pastor Edson, a nossa igreja, ela tem um costume, ela tem uma liderança que é hoje, graças a Deus, o pastor irmão Sebastião está aqui, o irmão Luiz, Marcel, sabe? Nós temos aqui com um pouco de homens aqui, mas são todos homens fiéis. Esses que estão aqui são pessoas que estão ali, ó. E nós sempre somos os braços direitos do pastor Juarez, da pastora Sandra. Nós nunca deixamos passar nada por eles lá. E nós sempre estamos à frente. E muitas vezes a carne nossa às vezes não concorda com algumas situações. Mas nós ficamos pela palavra. Porque através do pastor Juarez, às vezes não vinha através de nós. E nós temos que honrar nossos pastores, assim como os pastores falaram. Nós temos que honrar o pastor Edson. Se os membros da tua igreja não te honrar, não tem como chegar a bênção sobre eles. Porque Deus, Ele delegou. É Deus e o sacerdote. O sacerdote hoje é o pastor Edson aqui da igreja. As bênçãos vão passar por eles, por ele. Então, irmãos, você tem que escutar a voz de Deus e ser obediente ao teu pastor. Lembrar dele. Além de ser pastor, eles são homens. A pastora é mulher. Então, no dia lá do aniversário do pastor, lembra dele. No dia do homem, lembra dele. Às vezes, uma simples lembrancinha que você lembra vai agradar o coração deles. É assim que nós fazemos na nossa igreja. E voltando aqui para a palavra, irmãos, Deus, Ele quer levantar homens fortes. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E vocês nessa manhã aqui são os escolhidos. E Deus, Ele vai capacitar cada um. Você vai dizer: poxa vida, daqui uns dias vão me chamar lá para me levar uma palavra na casa do irmão, no hospital, que é uma maravilha. Graças a Deus, eu tenho caminhado com o irmão Luiz, com o Juliano e a Pedro, Marcelo. Aonde Deus manda nós ir, a gente vai. Porque nós somos pessoas obedientes. Que nem o Juliano falou, nós com o irmão Luiz, às vezes nós vamos em casa, as pessoas são torcedoras, pessoas que são contra a Deus. Às vezes são pessoas que são lá do Batu, mas assim, nós não olhamos para essas coisas. Nós olhamos que nós temos um Deus, que Ele direciona nós. E nós vamos
obediência. Nós pegamos aquele rumo e nós vamos lá para fazer a obra de Deus. Às vezes nós estamos entrando no portão daquela casa, começa a se irritar. Mas, graças a Deus, nós não temos esse medo, porque o Deus que está conosco é maior que a conosco. É isso que nós temos que crer. É isso que nós temos que colocar em direção. Eu coloco tudo que eu vou fazer, eu coloco diante de Deus. O Sandro está ali trabalhar comigo, ele testemunha muita coisa. E vocês não pensem que essa semana ou semana passada foi fácil para mim. Toda semana, todo dia, nós temos lutas. Todo dia nós temos que matar um leão. Mas nós temos que ter a certeza que nós servimos um Deus, Glória a Deus, que é maravilhoso. Essa semana eu falei para ele uma palavra positiva. Eu falei, olha, tem um monte de situação, Senhor, mas essa semana eu estou falando para você que Deus vai mudar tudo isso. glória a Deus. Deus, Ele não quer isso para nós. Essa luta que nós estamos passando, ele estava junto, tem uma situação que está passando junto. Eu falei para ele, Deus, Ele quer mudar essa história. E o que Deus fez essa semana? Ele mudou a história. Porque nós Glória a Deus. E antes de tudo, eu acreditei e creio. Falei, não, Deus Ele vai mudar. E Deus Ele mudou. Então nós temos que tomar posição. Temos que ser firmes para a palavra do Senhor. O Juliano aqui que está caminhando conosco agora, né? Já tem caminhando uns dias, mas hoje ele também está à frente da obra. Eu sei que Deus tem um plano na vida dele. E tudo isso aqui é um fortalecimento. Deus está olhando aqui no banco e está dizendo, mas e eu? Não, isso aqui não é para mim. Se Deus tocar no teu coração, se Deus falar para você, é para você. Olha o irmão Nelson aqui, né? Hoje é o presidente dos Altos aqui de Boa Freitas. E eu tenho certeza que Deus tem várias, vai direcionar ele muito bem aqui, vai direcionar vocês, Altos, aqui de Boa Freitas. Aleluia. Glória a Deus. E às vezes você tem que abraçar ele, dizer assim, vamos, conta comigo. Eles falaram aqui do irmão Jorge. O irmão Jorge era o presidente dos homens. Eu com 2 anos e meio, 3 anos de igreja. O irmão Jorge me carregou embaixo do braço e eu estava carregando para baixo. E eu ia arrastado com ele assim. E eu dizia, mas irmão Jorge, eu não sei, não, você vai comigo. E olha, hoje eu tenho que falar do nome dele. Porque ele acreditou antes, Deus, ele tinha um propósito na minha vida. Mas antes de tudo isso, o irmão Jorge acreditou em mim. Nós fomos orar lá para o irmão Jorge no UTI. O chefe da enfermagem lá falou a mesma coisa. Não precisa nem orar, não tem mais o que fazer. O irmão Jorge também, eles se desenganaram, irmão Jorge. E o irmão Jorge está lá. Então, assim, irmãos, eu estava orando de madrugada e eu falei bem assim, pena que não deu tempo de nós ir lá na casa do irmão Jorge e trazer ele aqui. Porque ele é uma testemunha viva. Glória a Deus. Do que Deus fez na vida dele. E Deus tem um plano na vida dele. E o irmão Jorge, eu aprendi a amar ele também. Porque assim, aí ele foi uma pessoa que me carregou, me levou. E muitas vezes ele falava assim, irmão, faz aquela oração para mim. Eu falava, não, Jorge, não estou preparado. Não, vai fazer aquela vez. Glória a Deus. Sabe? E ele oportunizou. Assim como vocês aqui. Às vezes o pastor Edson, o irmão Nelson, algum irmão aqui vai dizer para vocês, vai lá comigo, vai caminhar. E você olha para dentro e a nossa carne vai dizer assim, eu não estou preparado. Mas não é nós que se preparamos. É Deus que nos prepara. Eu sei que não é fácil para ninguém estar aqui no altar. A gente é temente a Deus. Mas quando eu levantei minha mão, que eu larguei tudo uma maçã de pecado que eu andava vivendo lá, eu falei um dia para Deus, se Deus me der a minha família de volta, eu vou servir a Deus. E é isso que eu tenho feito. Glória a Deus. Então, para Deus, ele quer que nós se renda a Ele, se coloque diante dele. E as outras coisas, Deus ele vai se acrescentar. Graças a Deus, eu não vejo, não tem hora, não tem dia. Quando o meu pastor me liga, eu estou sempre ali, à disposição. E sempre tem que resolver alguma coisa, que eu tenho que fazer uma viagem, tenho que fazer alguma coisa. Hoje a minha esposa já compreende diferente, né? Mas assim, às vezes eu largava a minha família, porque eu tinha que ir lá socorrer através do outro, buscar um pastor, fazer isso. Mas eu nunca disse não para o meu pastor. Eu sempre fui na obediência. Glória a Deus. Eu aprendi que a obediência ela vai gerar bênção. E a desobediência ela gera maldição na vida do irmão. Conta um pouco do seu filho, irmão. Pois é, o Juliano contando ali, o irmão Jorge, eu fico pensando que o irmão Jorge passou, perdeu um filho com 4 anos. Um dia que eu estava, aconteceu o acidente com meu filho, nós saímos do culto na quinta-feira, às
estou retornando, passando a ponte. Eu cheguei num acidente, tinha a bicicleta caída ali, os carros atravessados, não podia passar. Quando nós descemos, o rapaz estava assaltando uma menina. E o meu filho, alguns conhecem ele aqui, o André, tem 15 anos. Ele está um pouquinho maior quase que eu. E nós descemos ali, e o cara se assustou e puxou a bolsa da menina que arrebentou o dedo dela. E o outro rapaz que estava ajudando, eu falei, vamos atrás. E o meu filho foi atrás. Eu falei, André, volta. Ele não escuta, ele conta para mim que foi pai, e não escutei. Na hora da empolgação, eu fui atrás para tentar ajudar, porque eu também não queria que acontecesse isso comigo. E a menina tinha recebido o pagamento dela no dia, o cara estava esperando ali, do outro lado da ponta. E o meu filho correu para a direção lá ao bairro, e eu fui atrás dele. Peguei o carro, né, e estava indo atrás dele. Naquilo, uma outra caminhonete foi e parou eles lá na frente, só que eu não tinha visto essa caminhonete. E falou para eles, subam aqui que nós também vamos atrás desse ladrão. Quando eu entro na rua, questão de 41 minutos mais ou menos, aconteceu tudo isso aqui. Quando eu entro naquela rua de estrada de chão, quando eu olho, meu filho estava com uma casaca vermelha, nós estávamos na igreja junto, eu vi ele caído. Quando eu desci dali, irmãos, eu peguei meu filho convulsionando ali, não falava, com a cara toda arrebentada. Eu falei só assim para Deus, Deus, o Senhor é comigo, então agora o Senhor me dá essa força. Porque eu não tive coragem. Meu Deus. Ali, dever ele naquela situação. Um pai passar por aquilo ali. Eu falo assim, ó, Deus, não deixe nem um pai e nem uma mãe passar por isso que eu passei. Porque na hora veio muita coisa na minha cabeça. Veio até coisa lá no passado. Porque eu, infelizmente, antes de eu aceitar Jesus, eu gostava de uma briga, eu gostava de uma confusão. Eu pensei até na hora de dizer assim, vou pegar esse cara. Mas Deus falou, não, você não vai pegar. E eu fui abraçar ele, pegando meu filho, conversando com ele, ele não conversava, ele não falava. E Deus foi me dando força, me dando fortalecendo. O rapaz veio ali me ajudar. Quando nós estamos ali, passado 10 minutos, a ambulância não veio para pegar ele. O rapaz que tinha assaltado saiu do meio do mato, do lado de nós. Se fosse antigamente, eu ia pela força do braço. Porque eu ia largar meu filho. Eu ia acertar as contas com o cara. Mas hoje não. Hoje eu tenho o Espírito Santo. Aleluia. Eu falei, se Deus falou comigo, não, deixa ele. E deu tudo aquele. Eu carreguei meu filho, porque a ambulância não vinha. E levei ele lá pro São Brás, ali pro hospital, pro São Camilo. Na BR. Regional? Do regional. Quando eu cheguei lá, minha esposa estava chegou junto. Chegou o irmão Luiz, o Juliano, alguns irmãos chegaram, que era tanta gente que chegou, porque não lembro na hora de vários irmãos que chegaram. Depois eu consegui colocar meu filho na maca, ele foi lá para dentro, minha esposa entrou lá para dentro com ele. Eu não conseguia andar com essas pernas aqui. Me travou os nervos, né, tipo do nervosismo assim. E ali Deus, eu falei, as pessoas vão falar o que aconteceu, eu falei assim, olha, Deus me mostrou para mim orar por esse rapaz que assaltou a menina. E o rapaz que estava na caminhonete fugiu, foi embora também, me derrubou ele. Ele caiu em cima dessa caminhonete, não da minha caminhonete, mas na caminhonete do rapaz, né? Que eles estavam para pegar o bandido. E eu falei, Deus tem misericórdia dele, que um dia eu possa orar para essas pessoas, mas que Deus alcance elas também. Porque hoje eu tenho o Espírito Santo de Deus. Hoje eu faço a vontade de Deus. A minha vontade era outra, mas hoje eu tenho que escutar e tenho que fazer a vontade de Deus. E quando meu filho chegou naquele estado assim, irmãos, o primeiro diagnóstico que o médico falou, que ele quebrou isso, aquilo. A gente fica assim, sem chão. Mas uma coisa eu pude falar com Deus naquela madrugada ali, sem dormir, né? Você não consegue dormir. Deus me mostrou muitas coisas. E eu pude ver que Deus ali é comigo. Porque é Ele que fortalece. Glória a Deus. Mesmo nessa situação, eu ver meu filho caído ali, Deus ele me consolou. Deus ele me segurou. E Deus ele me direcionou. E eu fiquei dando glória a Deus, porque Deus não tem ceifado a vida do meu filho. O menino estava com uma faca desse tamanho. Se ele tivesse alcançado, ele podia ter feito pior. E eu falei para o meu filho, Deus ele é tão bom com você, você tem que agradecer todos os dias. E eu não sei qual o ministério que Deus vai preparar para você, mas Deus ele tem um plano na tua vida. Então Deus ele permitiu tudo isso aqui para você entender. Um dia lá na frente você vai ver, você vai contar esse testemunho. Deus ele vai te usar na obra dele.
vezes a gente fica triste com Deus por pouca coisa, que nem o Maurício falou. Nós não sabemos a família do lado, nós não sabemos a família da frente, nós não sabemos as pessoas passando por lutas piores que a nossa. Então nós não podemos desistir de Deus. Mesmo que nós passamos pela batalha, pela tribulação, nós temos que confiar que quem está no manche do avião é Ele. Amém. É glorioso. É Jesus. A vontade de Deus é trazer a salvação de Deus, nos ama, Ele quer o melhor para nós. A sua vontade é boa e perfeita. Pela vontade de Deus, Jesus ele morreu e ressuscitou para dar vida eterna a todo aquele que crer. Aquele que ama Deus, procura fazer a vontade de Deus, é que vivamos de maneira santa, fazer o bem e sendo grato. Quem faz